Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Servo por Amor. É quando, na verdade, nós falamos da vocação para o sacerdócio, né? Quando nós conhecemos, então, um pouco da história de vida dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom, e hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o filho de José Miranda Pereira e Luzia de Souza Pereira. Ele é natural daqui, da capital mineira de Belo Horizonte. Atualmente, gente, o padre é administrador da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Miguel, que fica no bairro Durval de Barros, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas olha, nem sempre foi assim. Ele morou por perto da terra natal, não, viu? O nosso convidado viveu vários anos fora do Brasil e já trabalhou como missionário em diferentes lugares, como México, Itália e Guatemala. Nós estamos falando do padre Fabrício de Souza Miranda Pereira. Ele é formado em Filosofia e Teologia pela PUC Minas, é diplomado em logoterapia e estuda psicanálise. Então, vamos conversar com o padre, vamos saber um pouco dessa trajetória bonita de vida que ele tem. Tenho certeza que tem muito a nos contar. Bom dia, padre, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Então, padre, para falar de vocação, para falar desse caminho, né, tão bonito. Quando que ele começou a ser trilhado, hein? Lá na infância já, o senhor já sentia esse chamado a seguir esse caminho vocacional? Sim, comecei bem cedo. Depois que eu entrei para a catequese, a primeira Eucaristia, depois da primeira Eucaristia na minha paróquia, fui ajudar na catequese e aí foi despertando pouco a pouco esse amor mais forte pela igreja, pela evangelização. E depois, já aos 15 anos, praticamente eu já tinha tomado a decisão que era esse o caminho que eu queria trilhar. Foi um processo rápido, então, Foi rápido. 15 anos já tinha tomado a decisão. Sim, 15 anos, na verdade, porque aqui na nossa arquidiocese nós vivemos o CONLA 5, Congresso Missionário Latino-Americano. E nesse congresso eu conheci vários missionários. Participei das celebrações, de tudo aquilo que a nossa arquidiocese promoveu naquela época. Foi em 1995. E aí eu senti no meu coração o desejo de ser missionário. E dentro de mim, essa resposta eu dei para Deus. Independente qual fosse a minha trajetória, ou a minha vocação, se para a vida religiosa ou para o matrimônio, missionário eu queria ser, anunciador da palavra. Padre, como que era na infância? O senhor é natural aqui, de Belo Horizonte? O senhor frequentava qual paróquia? Paróquia Nossa Senhora da Glória, bairro Glória, Forania São João Bosco. E aí a família toda participava, ia à missa ou não? Não, na verdade eu não venho de uma família católica, não. Mesmo? Meus pais não frequentavam muito, nem as missas. Na verdade, foi até um pouco difícil no início, porque eu queria ir para a catequese e às vezes não tinha muito apoio. Não tinha apoio em casa? Em casa, não era uma família religiosa. Então, às vezes, fui mais animado pelas amizades, os amigos da rua. Então, assim foram os amigos, nesse caso, que despertaram, a convivência com os amigos que despertou no senhor essa vontade de ir para a catequese, de conhecer um pouco mais esse caminho? Primeiro, digamos, mais por amizade. Depois, já inserido no caminho da catequese, senti mais o desejo de ir por livre e espontânea vontade, digamos assim. Pois é, e aí depois que o senhor começou a participar da catequese, a família foi junto também, aos poucos ou não? Isso foi um processo mais demorado? Foi um processo demorado, digamos assim, 5 anos depois que eu entrei para o seminário, para a minha formação já direta para o sacerdócio, 5 anos depois que minha família aceitou o fato da vocação, da igreja, etc. Então foi um processo mais doloroso, digamos assim, também porque a aceitação não foi fácil, a distância da família, os projetos também que meus pais tinham sobre mim, a minha vida. As expectativas eram outras. As expectativas eram outras, então, para eles, isso não estava nos planos. Para eles foi mais difícil aceitar. Então, eu imagino que no momento que o senhor anunciou, olha, esse é o caminho, eu tenho certeza, a decisão está tomada, foi um susto muito grande. Sim, também porque eu tinha 17 anos quando eu saí. Adolescente, né? Tinha acabado o ensino médio e estava preparando para o vestibular. Desisti, assim,
desisti, mudei de caminho e dei a notícia para eles que eu teria ido pro seminário, que teria começado na vida religiosa. Chamei eles para um almoço e minha mãe já, quando comecei a conversar, os olhos já encheram de lágrimas, um pouco ela intuía que alguma coisa ia acontecer. Já estava sentindo ali. E meu pai, na hora, meu pai costumava tomar uma cachaçinha na hora do almoço. Então, naquela hora, quando eu dei a notícia, ele virou tomou na hora. e depois bateu na mesa e falou assim, coloca outra aí. Coloca, não vai ser só um hoje, Não vai ser vou fácil, repetir a não. dose. E assim, choraram muito e depois tentaram impedir de alguma forma, porque eu também não tinha idade, assim, para sair de casa. 17 anos, menor Mas de idade. mas depois aceitaram, ao menos o primeiro passo. Depois foram 5 anos de sofrimento também, de luta. Eu tive que ter o foco, assim, na minha vocação, naquilo que eu esperava, não? Aquilo que eu desejava, aquilo que eu sentia que Deus queria de mim, para continuar. Porque... Nós temos fotos da infância, do padre na infância, não temos? Vamos colocar, olha só, padre, olha o que conseguimos. Aqui na capital mineira. Sim, aqui, com meu irmão mais novo. Temos 8 anos de diferença. Segurando ele lá, apertando ele para não deixar cair, né? É assim mesmo. São quantos irmãos, padre? Somos 3 e 2 irmãos. Eu sou o filho do meio. Tenho um irmão mais velho. Temos 1 ano e 1 dia de diferença. 1 ano e 1 dia, olha a exatidão. E o mais novo aí são 8 anos. Com esse mais novo, da foto anterior, tive menos convivência, porque saindo com 17 anos de casa e já mudando de lugar, de ambiente, a convivência nasceu já na idade adulta. E nessa fase, essa diferença de idade faz muita diferença, né? Sim, ele era criança, tinha 8 anos, então a adolescência dele, assim, eu não pude partilhar muito. Não participou tanto. Essa é a formatura? Isso, formatura, do pré. Do prézinho, né? Eu tinha até cabelo. Essa aí ficou registrada, a mamãe deve guardar lá com muito carinho, como todas as mamães, Isso né, padre? Mesmo. E esse momento aí, padre? É um esse evento, aqui era um né? grupo de crianças, semelhante à infância missionária que eu acompanhava. E... Lá no bairro também? No bairro Não. Aí eu já estava, acho que era o meu primeiro ano da vida religiosa. Ah, já era? Já estava acompanhando esse grupo missionário. Tínhamos feito, eu me lembro muito bem porque tínhamos ganhado uma grande doação assim de livros, de santos, etc. E nós fizemos uma iniciativa que chamava Leia Amando, que a gente vendia esses livros para mandar o dinheiro para as crianças da África. Então, todas essas crianças participavam nas portas das igrejas, vendendo os livros. Olha que importante. Que e aí nós ajudamos um projeto na Costa do Marfim, na África. Lendo, você estará amando as crianças da África. É isso mesmo. Agora, padre, vamos voltar para essa questão da família. Já já a gente vai mostrar mais fotos aí de todo esse caminho, né, que o padre percorreu. Não tendo apoio lá no início da família, teve alguém, algum religioso, algum padre, alguma pessoa que o senhor tem como referência para seguir esse caminho? Tem um sacerdote que acompanhou o meu discernimento. É uma pessoa assim, muito especial para mim, chama Padre Hernando, sacerdote colombiano, missionário. E foi ele que me conduziu no caminho do discernimento e me ajudou também muito na minha experiência familiar, na convivência com os meus pais, na reconstrução também, porque cada um de nós tem uma história também de sofrimento, de dificuldades. Na minha família tivemos várias dificuldades, porque o meu irmão mais velho, não, que temos só 1 ano de diferença, ele atravessou por um câncer muito grave e isso foi muito difícil na época da nossa adolescência, porque me distanciou muito, de uma certa forma, da minha família, porque meus pais muito preocupados não por esse meu irmão, então a gente ficava assim, na minha idade, um pouco sem saber como ajudar, o que fazer. E o que fazer também. O que podia fazer, eu fiz, né? Mas, de qualquer forma, depois, esse sacerdote, Padre Hernando, me ajudou a resgatar muitas questões assim da minha família, a convivência com os meus pais, o relacionamento com eles, com meus irmãos. Foi uma pessoa fundamental no meu caminho, assim.
Uma pessoa inspiradora. Inspirador, um mestre. Aquelas pessoas que têm luz própria. Sim, né? um mestre, muito discípulo de Jesus. Ainda bem que tem tantas Aprendeu. pessoas assim no mundo ainda, Sim, né, Padre? sim. Uma pessoa muito humana, uma capacidade fantástica de escuta, de acolhida do outro. E também uma pessoa com uma cultura muito elevada. Tinha muito que Muito que dar. ensinar, né? E o senhor muito que aprender e aprendeu muito bem, que a gente sabe disso. Padre, o período dentro do seminário, como que foi? Foram muitos desafios, dificuldades, ou não? Foi um período que o senhor tem muitas boas lembranças, assim? Não, eu tenho só boas lembranças, na verdade. Foi uma experiência de fraternidade, de convivência, de harmonização das diferenças. Isso me ensinou muito para a vida toda. É uma bagagem que eu levo do seminário. A parte, a espiritualidade, a oração comum. Nós tínhamos muito essa prática na casa, não de rezar juntos pela manhã. E não assim comunitariamente, mas no café da manhã a gente escolhia um ou outro para que a gente fosse rezar juntos. Começava o dia com oração. Começava com a oração, mas depois da oração, ao menos meia hora, 40 minutos, nascia um diálogo profundo, não? Onde nós partilhávamos um com o outro a própria vida, os desafios. Então era a oração mais uma experiência fraterna. E essa experiência fraterna foi o que marcou a minha caminhada, a minha formação, período assim, não, a escola, a faculdade, etc. Mas ali não experimentei tanta dificuldade, graças a Deus. Então levo, sobretudo desse tempo, a harmonia e a fraternidade, a experiência de ser irmãos. Padre, há quanto tempo já o senhor é ordenado? Vou completar, estou no 10º ano. 10º ano de ordenação. 10º ano. O senhor foi ordenado onde? Minas? São Fui Paulo? ordenado aqui em Belo Horizonte, na paróquia São Sebastião da Betânia, em uma das comunidades, São Judas Tadeu, Igreja São Judas Tadeu, que hoje é paróquia São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, isso. Isso. Fui ordenado ali naquela igreja. Antes, o senhor foi diácono? Isso, fui ordenado diácono também ali. As duas ordenações presididas por Dom Joaquim. Nós temos fotos, né, gente, da ordenação? Vou pedir para colocar. Gente, Dom Joaquim, mal. Não é essa aí que momento que esse foi o acolitato, leitorato. Isso. Porque também na minha experiência eu comecei depois dos estudos, quando eu terminei a teologia, na verdade, foi que eu senti mais forte a vocação ao sacerdócio. A minha filosofia, a minha teologia, eu fiz, o tempo do seminário, pensando numa experiência como um leigo consagrado. Então, fiz todo o caminho como leigo consagrado. Percorreu todo o caminho. Depois, ao final, eu senti o chamado assim, ao sacerdócio. Então, foi muito rápido o percurso entre os ministérios, para receber os ministérios até a ordenação. Praticamente durou 1 ano tudo. Então, eu vim de São Paulo, recebi o acolitato e o leitorato em uma única celebração. Foi Dom Aloísio, muito bom, muito linda essa celebração. E quem são essas outras pessoas, padre? Aí tem a minha mãe, ali à direita do bispo, meu pai. Esse é meu irmão mais novo, Felipe. A família toda, olha. Isso, faltou só o irmão mais velho, que está ali de braço quebrado. Essa aí com a família? Isso, com a família, aí completa. Meus irmãos e meus pais. E aí a família abraçou depois de um tempo, né, padre? Isso, depois de 5 anos, eu, na verdade, tinha que fazer a minha profissão. E como graça, eu pedi a Deus que a minha família aceitasse. E meus pais vieram para a celebração, e eu me lembro que sentaram assim no primeiro banco, e durante a celebração eu via meus pais chorando muito. Isso na ordenação? Não, isso em um dos passos. Um dos passos. Na vida religiosa. E eu via eles chorando muito. E ao final, o meu pai falou com um dos missionários que estavam lá na celebração, falou assim, eu acho que meu filho casou. Naquele dia, meus pais aceitaram, eles compreenderam que a nossa vocação era uma aliança. Naquele dia que eles tiveram Naquele dia eles entendimento. perceberam que eu tinha estabelecido uma aliança e era algo muito sério.
Então, a partir daqueles dias, eles começaram a me apoiar e aceitaram também a distância, tudo aquilo que comporta, não, a nossa vida, de renúncia, às vezes certos momentos familiares que não podemos estar presentes, etc. E passaram a entender melhor também. Passaram a entender, a aceitar e buscar os caminhos de proximidade. Agora, essa imagem é do dia da ordenação, padre? Essa é do dia Condomol? da ordenação diaconal. Ordenação diaconal condomol também, né? Isso, condomol. Uhum. Aqui na capital mineira, você falou que tanto a ordenação diaconal quanto a presbiteral foram na mesma Sim, sim. paróquia, né? E essa aqui já é da ordenação presbiteral. Já é o dia da ordenação, Isso. mesmo dia. Que lembranças o senhor tem desse Muito. dia aí, padre? De fato, eu estava vendo essa foto e lembrei porque eu sou muito devoto de São Francisco. E São Francisco de Assis costumava rezar e se prostrava por terra com os braços abertos, não, em união ao Cristo crucificado. E eu quis, na minha ordenação também, fazer esse mesmo gesto na prostração, de abrir os braços e sentir que naquele dia, de alguma forma, eu participava da paixão de Cristo. Por isso aquela foto tão bonita, Isso, então por com isso os esse braços gesto. abertos. Sim. Olha ali. Tá, e nessa imagem aí, nessa foto, padre? Essa quem é uma são? outra... Eu tenho 2 padroeiros, assim, na minha vida, que é Santa Madre Teresa de Calcutá Grande exemplo. e Charles de Foucault. E essas são as irmãzinhas de Charles de Foucault, as irmãzinhas de Jesus, que vivem uma vida de muita pobreza, austeridade, de trabalho, e para mim foram sempre um exemplo. Agora, padre, depois da ordenação, o senhor ficou aqui em Belo Horizonte? Assumiu alguma paróquia aqui ou não? Não. Aqui, recentemente, não, quase 2 anos que eu voltei Que aqui para voltou. minha arquidiocese Depois da ordenação, o senhor foi para onde? Aí eu fui para São Paulo. São Paulo, trabalhei quase 3 anos. O senhor assumiu uma paróquia lá? Sim, tinha uma paróquia, mas eu me dedicava sobretudo ao trabalho com os jovens. E sobretudo o último ano foi muito especial, que com uma outra irmã italiana, eu sempre gostei muito de teatro. Tinha estudado um pouquinho de teatro e gostava. E nós estávamos num contexto assim, de muita violência, de muita pobreza na periferia de São Paulo. E queríamos fazer alguma coisa pelos jovens. Então reunimos um grupo de jovens e começamos a preparar um musical, que se chama Sonhos. E foi um ano de preparação, foram mais de 120 jovens Muita que se envolveram gente envolvida. entre dança, teatro e música. E fizemos um grande espetáculo, muito, muito lindo. E, então a experiência de São Paulo se caracterizou muito por essa experiência aqui com os jovens. E em particular, eu me lembro o dia da apresentação, que nós conseguimos muitos recursos, assim, ajuda para palco, iluminação. Então fizemos algo assim muito profissional para a realidade deles. E eu me lembro que, inclusive figurino, procurando, e montamos todo esse musical que falava da história deles, ou da família deles, de pessoas que vão para São Paulo em busca de um sonho. E muitas pessoas vão para São Muitas. Paulo, assim. E os jovens, assim, com esse desejo imenso, não, que receberam dos próprios pais, que vieram do Nordeste, de outras regiões, e que eles trazem ainda, esses jovens, esse desejo de realizar aquilo que muitas vezes os pais deles não tiveram a possibilidade de realizar ali naquela cidade. Então, nós contávamos isso naquele musical, e eu me lembro, eles, no dia da apresentação, a primeira música, a primeira dança, todos eles choravam no palco. É muita emoção, né? Assim, Depois de um ano de preparo, ver sim. que tudo deu E eles diziam certinho. assim, isso tudo é para nós. Então, foi uma experiência de promoção humana. Agora, padre, no início eu falei ali, o senhor nasceu em Belo Horizonte, está conosco hoje aqui, né? Cuida de uma paróquia aqui na região metropolitana, mas não foi sempre assim não, né? Nós falamos um pouco dessa experiência em São Paulo, o senhor passou por vários países em missão. Como que surgiu essa vontade, como que esses caminhos foram abrindo para o senhor realizar esse trabalho fora do Brasil? Assim, mesmo sendo encardinado aqui na arquidiocese, eu vivi a serviço da missão Adigentes, não, todos esses anos. Então, o trabalho, sobretudo com realidades assim mais pobres,
desafiadoras nesse sentido, não, para o anúncio da palavra, do evangelho. E eu sempre senti esse desejo, sempre tinha manifestado isso aos meus formadores e tudo. Eu gostaria de ir onde ninguém quer ir. Eu sei que tem muitos lugares difíceis, assim, onde às vezes as pessoas estão, mas ninguém quer ir. E Deus me deu essa graça de, nesses anos, poder viver essa experiência. Quanto tempo o senhor ficou fora nesses países? Foram 7 anos. E aí divididos em Guatemala? Guatemala foi a primeira experiência. Guatemala foi marcada por dois momentos diferentes. Uhum. Depois uma passagem breve pelo México. Depois eu fui para a Itália, fiquei quase 3 anos trabalhando com os imigrantes. Depois eu voltei ainda na Guatemala e fizemos um projeto, teve um tempo na Nicarágua e depois retornei. É um bom tempo, são muitas experiências, né? Foram muitas trazidas, experiências. Muito conhecimento adquirido, muitas realidades vividas. E assim, uma riqueza que eu carrego no coração. E ainda um desejo de partir outra vez. Muito feliz pela experiência que eu estou vivendo, mas no coração fica sempre um desejo de retornar e continuar também esse trabalho. Tem esse desejo, então, de retornar? Tenho, sim. Mas hoje o senhor está realizando... hoje estou muito feliz aqui. Um trabalho muito bonito, sim, aqui pertinho da gente, sim. né? E foi providencial também retornar. Imagina, eu retornei faz 2 anos e nesses 2 anos foi bom estar aqui. Também porque tive mais auxílio da arquidiocese. Também porque logo que eu voltei com uma bactéria adquirida na Guatemala. E aí as irmãs do Hospital Maria Tereza me deram um grande apoio, porque eu passei ali um pouco mais de 1 mês internado. 1 mês internado. Para vencer essa bactéria. Mas feliz, porque eu sei que foi também fruto de uma doação que eu vivi lá. E aí o senhor assumiu uma paróquia aqui. E aí eu assumi a paróquia aqui. Gente, que está realizando um belíssimo trabalho, a gente sabe disso. Sim, sendo uma boa experiência, graças a Deus. Na Deus. paróquia. Padre, olha só, tem algumas pessoas que conviveram com o senhor durante cada fase da vida, em projetos diferentes, né? Que fizeram questão de mandar uma mensagem, de mandar uma palavra especial em relação ao que o senhor significa na vida dessas pessoas, viu? Olha. Então, convido o senhor a assistir comigo. Vamos ver essas mensagens. Olá, bom dia. Meu nome é Andréia. E falar do Padre Fabrício é algo simples porque ele é um ser humano muito empático, ele é muito prestativo, ele é muito preocupado, né, com a promoção do ser humano no geral, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Ele faz isso de uma forma muito clara em seu ministério, né? Eu acredito que nós fomos agraciados por Deus e por Dom Valmor quando enviou para a nossa paróquia esse padre tão carinhoso, tão prestativo, que promove a unidade entre todos nós. Eu particularmente o considero muito delicado, porque em todos os atos, em todos os trabalhos que ele realiza, a gente nota muito isso, a delicadeza que ele tem e que ele transmite, né, em tudo que faz. É isso, Padre, eu quero desejar que o Senhor seja muito feliz em sua missão e que Nossa Senhora o cubra com o seu manto de paz, de amor e de muita força na caminhada. Um abraço fraterno. Olha que mensagem bonita. Destacou algumas características do padre, hein? Olha aí. Pessoa acolhedora, carinhosa. Veja, a gente tenta, ser um bom ser humano. Tem a fundadora das Irmãzinhas de Charles de Foucault, que ela falava assim: antes de serem cristãs, vocês precisam ser humanas. E é verdade. Eu me esforço assim em ser muito humano, né? E assim poder responder a Deus e ser um bom cristão. Antes de tudo, ser humano, né? Tem mais mensagens, padre. Vamos assistir. Padre Fabrício, é com imenso prazer e alegria que aceitei participar dessa homenagem tão especial para o senhor, homenagem essa bem merecida.
Agradeço ao Senhor tudo que o Senhor tem feito por mim e por minha família. Quero que saiba que te admiro muito como padre, como ser humano, como amigo e como terapeuta. Agradeço a Deus por permitir que o Senhor participe de nossas vidas, que o Senhor tem nos ajudado muito, que Deus continue te abençoando grande e poderosamente. Tenho no Senhor uma pessoa na minha mais alta confiança e no meu mais alto conceito. Te agradeço por tudo. Um grande abraço, meu amigo. Bacana, que forte a pessoa falar, né? Meu Que amigo, bonito. da admiração. E tem esse outro lado do padre, que é tanta informação que a gente nem explorou, que ela falou ali, de o senhor ser meu terapeuta também. Também. O senhor gosta também dessa área, se identifica, né, padre? Eu gosto, tenho feito a minha formação, assim, complementada a minha formação com esses recursos, porque eu sempre gostei de acompanhar as pessoas, de escutar as pessoas. Eu acho que uma grande necessidade que a gente tem é de vínculos, poder criar vínculos, sentir que alguém se importa com a gente, que alguém nos escuta, que a sua vida tem um valor para outra pessoa. E através dos estudos não, que eu recomecei, eu tenho melhorado ainda mais nessa capacidade de escutar, de acolher, de poder ajudar também as pessoas a superarem assim os próprios conflitos e viverem mais plenamente, né? É isso que Deus quer. Muito importante, isso mesmo. Não para aí não, viu? Temos mais mensagens para o senhor. Sua bênção, Padre Fabrício. Sabemos que o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo da graça. E esse tempo do Senhor aqui na comunidade de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo é para nós, tempo da graça. O Senhor que é um padre trabalhador, que ora e que trabalha, padre missionário, padre da espiritualidade, das crianças e dos jovens, dos idosos, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente, que Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo, São João Maria Vianney interceda sempre pelo Senhor, que o Senhor continue sendo o servo por amor, o sacerdote que busca a santidade, que busca fazer a vontade do Senhor, que possamos continuar caminhando juntos, cantando as misericórdias do Senhor, que Nossa Senhora abençoe poderosamente. Obrigado pela presença e por tudo. Deus seja louvado. Amém, né, padre? Padre que Pessoa muito abençoa boa. as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Foi completa a fala dele, hein? Viu? É uma pessoa especial. Flavinho tem sido um grande amigo na paróquia, um braço direito, auxiliado em muitas coisas. Temos feito uma experiência, antes de tudo, de fraternidade. Isso é tão bonito, não é? Quando nós encontramos também nesse caminho amigos, né? Amigos. Isso é muito importante. E às vezes é tão difícil, né? Acharem pessoas dispostas a caminhar lá Também porque às vezes o padre mostra assim uma imagem muito de alguém muito distante, e é tão bonito a gente resgatar essa dimensão tão humana do nosso sacerdócio, não? A necessidade também que nós temos de amizade, de fraternidade, de pessoas que se importam também com a gente. Vamos para a próxima mensagem. Querido Padre Fabrício, é uma honra e uma alegria muito grande para nós poder falar um pouco de você. Essa pessoa iluminada que transmite muito bem a palavra de Deus em todas as suas celebrações, conduz com toda a sabedoria nossos trabalhos na paróquia. Os momentos de oração e união que vivenciamos nesse período de quase 3 anos têm sido fundamental para a nossa vida. Obrigado pelo seu sim ao chamado de Deus e continue nessa sublime missão. Você é muito especial para nós. Agora a mensagem foi do casal, hein, padre? Às vezes tem a impressão lá na paróquia que eu estou lá há muito tempo. Quase 3 anos. Quase 3 anos. São 2 anos. Eles estão com a sensação que tem um ano a mais aí. Sim, são 2 anos. Vou completar ainda 2 Março. anos. E assim, mas já são muitas as experiências que nós vivemos. E muitas Tem as sido uma experiência conquistas, muito intensa, assim, de comunidade, de paróquia. E às vezes também eu tenho a mesma impressão, que parece que faz muito tempo que eu estou ali. Não são apenas 2 anos, né? Não A sensação são. que tem são essa, Verdade. né?
Bom, vamos para uma mensagem, mais uma, na verdade, e eu tenho certeza que muito especial para o senhor também, viu, padre? Oi, Fabrício. Tudo bem? Quero que você saiba que eu agradeço todos os dias pelo filho maravilhoso que você é, pela linda vocação que você escolheu e por ter tanta determinação naquilo que você faz. Você é um vencedor. Eu e toda a sua família te amamos muito. Beijos. Olha só, hein, pela linda vocação. É, viu? Bom ouvir isso agora da mãe, né? Não, foi sempre... Minha mãe, uma frase da minha mãe que eu não esqueço, assim... Minha mãe falou assim uma vez para mim, Fabrício, que a felicidade dos outros seja o motivo do seu sorriso sempre. Essa frase Ela tem um peso, né? ela tem um peso. Eu imagino. E para ela foi a aceitação. Minha mãe entrou numa certa depressão depois que eu fui embora. Os primeiros anos foram difíceis por isso, porque eu olhava para trás, olhava para minha família e via muito sofrimento pela escolha que eu tinha feito. E eu pedia a Deus que pudesse cuidar deles. E Deus cuidou. Ele cuidou. E hoje ela fala que foi Então, uma ela linda... está muito feliz. É uma linda vocação. Padre, que história bonita, que história de superação, né? Que história de escolha e a certeza de uma escolha dentro do coração, né? E aí a gente tem muitos jovens que nos acompanham, aqueles jovens em dúvida, que caminho seguir, escolha vocacional. Qual mensagem que o senhor deixa para esses jovens, para essas pessoas que estão cheias, com muitas dúvidas na cabeça ainda, sem saber o que fazer e às vezes não tendo apoio de uma pessoa tão querida, de uma família, de um amigo? Sim. Uma mensagem que eu deixo é uma mensagem de escuta profunda de si mesmo. Ouvir o coração. Ouvir o coração, ouvir a voz de Deus dentro de si. Porque essa voz, Deus fala, Deus não é mudo. E quando essa voz grita dentro de nós, é impossível não responder. Mas isso não só quando se refere à vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, mas também ao matrimônio. Que cada jovem, independente do caminho que for seguir, mas que escute sempre essa voz que nos guia. Que guia a um matrimônio feliz, que guia a uma vida sacerdotal feliz, que guia a uma vida religiosa feliz. Essa voz que não nos mostra, não nos indica um caminho errado, mas o caminho certo, assim, de plenitude, de felicidade. Padre, em poucas palavras, queria que o senhor definisse o que é para o senhor ser padre. Ser padre, para mim, é ser um sinal. Um pequeno sinal, assim, nesse nosso mundo, de um Deus amor, de um Deus misericordioso, de um Deus que cuida de nós. É tudo isso, então. É tudo Muita isso. coisa. Padre Fabrício, muito obrigada por ter confiado em todos nós, na nossa produção, no nosso trabalho, por ter vindo dividir um pouco dessa história tão bonita e que eu tenho certeza, né, que já tocou o coração de tantas pessoas que nos acompanham e que Deus continue guiando e iluminando aí essa bonita missão. Amém. Eu que agradeço pelo convite, que Deus continue abençoando a todos nós, a vocês aqui da TV Horizonte, todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Volte mais vezes para contar mais histórias pra gente, viu? Obrigado. Volto sim. Bom, e você aí de casa, você que está nos acompanhando, nós queremos também ouvi-lo, viu? Você pode mandar as suas sugestões de temas, pode mandar comentários, pode esclarecer suas dúvidas também sobre algum assunto que nós discutimos aqui no programa. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O número está aí na telinha, 99642-8473. Vamos para um rápido intervalo. Eu volto já, não saia daí.